Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos no início de junho, o verão ainda está para chegar, mas já temos quase metade do nosso território nacional em situação de seca severa ou extrema. Ano após ano, discutimos o problema, assistimos ao dramático aumento do impacto das alterações climáticas, lamentamos a ineficácia das medidas tomadas e apontamos e exigimos ao Governo novas soluções para gerirmos melhor os nossos recursos hídricos. Entretanto, vamos vendo perdas de água nas redes de abastecimento que atingem os 30%, reutilização de águas residuais tratadas praticamente inexistente, albufeiras com capacidade de armazenamento reduzida por falta de manutenção, aquíferos em risco e captações de águas subterrâneas cuja quantidade não medimos, a ausência de sensibilização e de envolvimento dos cidadãos na racionalização dos consumos, tarifários insustentáveis em vários municípios, atividades industriais, agrícolas, pecuárias e de produção energética condicionadas pela falta de água, populações que no verão têm de ser abastecidas por caminhões cisterna, um governo à espera que chova e que tarda sempre em agir. O ano passado também assim foi. Apesar dos constantes alertas e propostas do PSD, o Governo deixou passar todo o ano hidrológico sem apresentar medidas e sem agir eficazmente contra este flagelo. Este ano seguimos pelo mesmo caminho. Foi preciso o PSD agendar este debate de atualidade para que nos últimos dias pudéssemos ver o Governo dar sinais de vida e vir criar uma task force para enfrentar o problema no Algarve, voltar a reunir a Comissão para a Seca e impor restrições ao consumo de água no sudoeste alentejano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não basta ir implementando medidas a conta-gotas e de forma reativa. A política para a água em Portugal está anacrónica, assenta em instrumentos desatualizados, suportada por planos que se atrasam e ficam por cumprir, marcada por um déficit de inovação, de investimento e de monitorização. Senhor Ministro, senhores membros do Governo, não vale a pena termos ilusões. Precisamos de mudar de atuação governativa e de uma política para a água robusta e concretizadora, realista, corajosa e assente na observância dos prazos e das obrigações que qualquer governo digno desse nome tem por encargo cumprir. Infelizmente, o Governo e o Partido Socialista têm insistido numa política para a água falhada, que tem estado fatalmente marcada por vários Fs. O F de fracasso, o F de facilitismo, o F de fingimento, a que se lhe junta o F das fuga às responsabilidades. De facto, o Governo tem fracassado e acumulado atrasos na apresentação e revisão de planos fundamentais. O plano estratégico Pensar não se conhece. Já passou um ano desde o fim da consulta pública. O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água viu terminar o prazo de vigência, não foi implementado nem revisto. Nos planos regionais de eficiência hídrica, o mesmo cenário. Muitas promessas, falta serem apresentados ou executados. Os outros planos, como é o caso das albufeiras de águas públicas, estão desatualizados e arrastam-se nos processos de revisão. Também o facilitismo tem marcado a gestão da água nesta governação. Neste cenário de crescente pressão hídrica e de controle limitado dos aquíferos, o Governo promoveu alterações legislativas nas quais licenças de utilização de recursos hídricos foram substituídas por meras comunicações prévias e o papel da administração foi condicionado pelo encurtamento de prazos de pronúncia e pela facilitação do diferimento tácito. Tudo isto enquanto que na gestão dos rios ibéricos se facilitava o incumprimento do regime de caudais por parte de Espanha, sendo o Governo incapaz de defender adequadamente o interesse nacional. Por fim, como se isto não bastasse, o Governo parece fingir preocupação com a falta de água. Só o fingimento justificará que um Governo que se diz tão preocupado não tenha ainda pago aos agricultores todos os apoios referentes à seca do ano passado. O mesmo fingimento que permite ao Partido Socialista ignorar e rejeitar boas propostas apresentadas nesta Câmara ou pior ainda, aprová-las e descartá-las de seguida como se nada fosse. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desta feita, o Governo Socialista não nos conduziu a um pântano, mas só porque não há água suficiente. Conduziu-nos antes a um deserto de ação e de soluções governativas incapazes de enfrentar os desafios da gestão hídrica que o país tem pela frente.
Por isso, hoje, mais do que um debate de atualidade, este deve ser um debate de futuro, de foco nas soluções que permitam superar os desafios trazidos pelas alterações climáticas e pelo aumento dos consumos de água. Precisamos de uma nova geração de políticas para a água, com uma visão moderna e reformista, que nos permita gerir com eficácia este recurso estratégico e fundamental. Senhor Ministro, senhores membros do Governo, o PSD agendou este debate e hoje, como sempre tem feito, irá apontar caminhos e dar contributos. Na sequência desta discussão, apresentaremos várias iniciativas focadas no que falta fazer, e é tanto: combate às perdas, digitalização e inovação, gestão de águas subterrâneas. À cabeça destas iniciativas, propomos a revisão da Lei da Água, feita a partir do Parlamento, com o envolvimento de todos os partidos e no âmbito de um processo de auscultação abrangente e participado. Saiba o Governo ter a humildade de reconhecer o que não está bem e o que pode ser em muito melhorado, a bem do país e do futuro de todos. Disse.